Aleluia. Você está feliz? Bom dia. Você pode se sentar. Eu vou perguntar mais uma vez. Você está feliz? Amém. Que momento poderoso com o Senhor que nós tivemos. O Senhor, Ele está também na brisa suave. Ele se apresenta para nós, às vezes no nosso silêncio, na nossa devoção, nas nossas lágrimas. Que maravilhoso é poder ter um tempo com o Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar mais uma vez. Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos pelo teu cuidado. E nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa manhã. Senhor, nos faz lembrar da sua presença mais uma vez. Porque Jesus, nós cantamos, nós declaramos tantas coisas poderosas e de tamanha responsabilidade nessa manhã. Nós já declaramos com as palavras da nossa boca, com a nossa canção, com o levantar das nossas mãos. Mas Senhor Jesus, eu te peço de todo o meu coração, nos ensina a viver tudo isso que nós declaramos com verdade, papai. Nos ensina a ser de verdade aquelas pessoas que vão, à medida que te conhecem mais, olhando para as coisas e deixando de enxergar valor nelas. Senhor Jesus, aquelas pessoas que declaram nada mais além de Ti. Eu só quero a Ti, mas que essa seja uma verdade, Senhor, no nosso dia a dia. Quando as coisas estiverem difíceis, quando o caminho estiver turbulento. Jesus, quando nós não conseguimos enxergar o próximo passo, para onde ir. Senhor Jesus, quando a ansiedade quiser nos tomar, nos ensina, Senhor Jesus, a declarar com a boca: eu só quero a Ti e nada mais, e que isso seja verdade dentro das nossas casas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ensina a valorizar a sua presença. Nos ensina a valorizar a sua presença. Senhor Jesus, nós não queremos ser de mentira. Nós não queremos, Senhor Jesus, aprender a ações de devoção externa. Senhor Jesus, levantar as nossas mãos, glorificar, ter jeito de crente, ter falas de crente, e que isso não seja verdade. Senhor Jesus, nós queremos ser verdadeiros. Nós queremos ser de verdade. Nós queremos valorizar a sua presença acima de todas as outras coisas. Nos ensina, Jesus, a viver o que nós tanto declaramos com a nossa boca, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você está feliz? Mais uma vez. Esse povo que pergunta tantas vezes se você está feliz, né? Eu amo essa pergunta, gente. Porque na hora da raiva, essa pergunta é muito irritante, não é verdade? Quando você está com raiva e alguém vem para você e fica assim: você está feliz? Você não pensa, o que você pensa dentro de você? Não fala assim: feliz, que feliz. Que feliz o quê? O que você está falando de felicidade agora? E na hora da tristeza, essa pergunta te faz pensar: você está feliz? É muito mais do que só um tudo bem. Você está feliz? Você está contente? Você está satisfeito? Você consegue se analisar agora? Você está feliz? Está contente? Você está satisfeito? Essa é uma pergunta difícil, não é? Sabe que a gente começa a realmente entender que nós precisamos dar valor ao que realmente tem valor, e é a presença de Deus. Eu não ia pregar hoje pela minha vontade. Eu já compartilhei isso com vocês. Bruna, toda vez é isso aí. Mas fazia tempo que o Felipe não pregava, gente. Eu falei: o Felipe precisa pregar. É ele. Era eu, troquei o nome dele. Ele ficou doente. E agora vocês orem para eu libertar essa culpa das minhas costas. Porque eu falei: nossa, acho que ele ficou doente só porque eu troquei, quis fugir. O bichinho está doente lá em casa e a Manu ficou lá cuidando dele. Porque ela está doente também. Mas ela é mulher, né, gente? E aí vocês devem pensar: nossa, todo mundo com gripe na sua casa. Bruna, você não está doente? Você não está se sentindo assim também? Eu estou confundindo o inimigo já tem uns dias. Porque a mãe, ela confunde o inimigo.
Se você é mãe, você vai me entender. Não dá tempo de ficar doente. Eu nunca mais tive tempo de ficar doente depois que eu virei mãe, gente. Não dá tempo. Não dá tempo, você já tem que pensar qual que é a próxima coisa. Então hoje eu acordei e falei, quer saber, inimigo, eu vou te confundir. Pensei, comecei a me arrumar, estou toda feliz da vida, vim com gratidão para a casa do Senhor. E aí acho que ele deve estar assim, né? Será que ela está doente? Mas ela está felizinha, né? Eu estou confundindo ele, deixa ele lá. Não estou doente nada, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que alegria poder compartilhar a palavra do Senhor, que alegria poder estar aqui com essas pessoas. Enquanto eu perguntava para o Senhor o que eu precisava falar, e eu confesso para vocês que foi muito rápido, porque o Felipe bateu o martelo, disse que ele não conseguia, que ele não tinha forças ontem à tarde. Então nós precisamos trocar tudo, e eu falei, Jesus, o que eu preciso falar com a sua igreja? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer falar através de mim? E sabe que eu ando muito crítica com as palavras. Eu acho que eu estou muito repetitiva. Gente, não vai pousar um avião aqui a qualquer momento, tá bom? É só o climatizador e tá muito bom pra mim. Incomoda vocês? Não? O barulho incomoda vocês? Pra vocês que são pais, depois que a gente tem filho, a gente conhece um negócio chamado ruído branco. Não é? Isso aqui, ó, dá até soninho. É o ruído branco, ó, que fica aqui. Pra mim tá tudo certo. Não está me incomodando. Espero que não esteja incomodando vocês. Mas sabe que eu perguntei pro Senhor... E eu ando muito crítica, falando, Deus, eu sou muito repetitiva, eu falo sempre as mesmas coisas. Precisa de algo novo, eu quero trazer algo novo, algo extraordinário, algo assim que vai tocar o coração e pá, das pessoas. Só que nós estamos vivendo um tempo na nossa igreja, onde nós estamos falando muito da nossa vida cotidiana, da nossa vida normal. Sabe por quê? Às vezes a gente se apega tanto à vida ministerial, como se ela fosse completamente separada da nossa vida normal, da nossa vida secular. E então a gente se apega tanto aos afazeres da igreja, aquilo que a gente precisa melhorar, se eu estou sendo o queridinho do pastor ou não, se estão vendo se as minhas ações estão sendo boas ou não, se eu estou sendo aprovado. E aí a gente esquece de fazer o que o Senhor sempre nos falou para fazer. A palavra de Deus é simples, Jesus é simples. E na sua simplicidade Ele trouxe à terra tantas palavras poderosas que nos faziam voltar os olhos para o simples. Nós estamos vivendo um tempo onde nós falamos muito da nossa saúde mental, da nossa saúde física, onde nós falamos do cuidado na nossa casa, dos nossos filhos, com a nossa família, onde nós falamos na nossa forma de se comportar, de se vestir, de falar. Esse é o tempo, é isso que nós temos aprendido como Poema, é isso que nós temos recebido. Sabe, o Senhor tem tirado os nossos olhos de movimentos e grandes experiências e grandes expectativas com coisas sobrenaturais, para nos fazer entender que nós precisamos viver o sobrenatural na nossa casa. Não adianta ser um grande homem de Deus ministerialmente, se a gente está falhando na nossa casa. E aí eu falei, Jesus, mas de novo essas palavras, sabe? Eu tenho a impressão de que tanta gente fala sobre isso aqui. Eu tenho a impressão de que eu já ouvi tantas vezes isso aqui, é isso que o Senhor quer falar. Aí já comecei a querer reclamar, falei, olha só, eu não posso ter um tempo de descanso, porque eu queria um tempo de descanso. Semana que vem eu entro em semana de prova dos meus alunos, eu preciso aplicar prova, corrigir todas as provas, fechar nota, dar feedbacks, e eu só queria descansar. E aí o Felipe, pelo menos falasse antes, né, que aí eu me preparava melhor. Sentei aqui, fiquei sem sono, Manu dormiu, eu estava assistindo uma série até tarde da noite. Eu podia estar me preparando mais. E aí Jesus me encontrou e falou, eu não quero que você fique se sacrificando. Eu também sou um Deus de descanso. Não tem problema no descanso. O problema é quando você só faz isso. Mas não tem problema em descansar. Não há um problema em descansar. Não há um problema em desfrutar tempo com a sua família. Ontem o meu marido estava doente. E eu acho que ele está ouvindo essa pregação. Mas assim, ele ainda está doente. E gente, eu passei 12 horas no trabalho de parto para entender o que o Felipe sente quando ele está com febre. Ele estava escrevendo o testamento dele lá em casa. Ele queria um tempinho com a esposa porque ele estava com 37,6 de febre. E eu falei, Jesus, eu agora ainda tenho que preparar essa palavra. Sabe, ontem eu estava aqui. E ele falou assim, eu sou tão Deus. Senta lá. Gente, nunca na minha vida eu escrevi isso aqui em 30 minutos. Eu orei ao Senhor, Ele me encontrou. Eu chorei com Ele. E Deus falou para mim, agora vai lá.
cuidar do seu marido. Porque eu sou Deus. E eu falei, meu Deus, que legal viver isso, porque eu não sou assim. Eu sou uma pessoa muito rígida, tudo precisa ser muito certo. Então, nossa, se eu vou fazer tal coisa, deixa eu pegar aqui e começar já a me chicotear, a carregar minha cruz. A fazer, né? Passar ali, ficar sofrendo. E Deus falou, eu também sou um Deus de descanso. Eu quero te dar descanso. Vai lá cuidar do seu marido, que está à beira da morte com seus 37,6 de febre. E tadinho, gente, é brincadeira, mas orem por ele. Ele vai viajar e ele precisa estar bem. Ele vai para um lugar que é frio. E haja imunidade para aguentar tudo isso. Então, por favor, esteja em oração. A Manu também está doente. E é difícil para mim. Sou uma mãe super, sabe, dos mínimos detalhes, super cuidadosa. Deixar minha filha hoje, quando eu fui sair de casa, ela estava começando com uma febre. Então eu dei remédio, eu troquei ela. Enfim, o coração da gente fica... E eu cheguei aqui e dei de cara com a minha amiga Amanda, com seus 3 filhos. Ela segurando aqui no canguru, servindo e entregando balinhas no staff. E eles vão servindo poeminhas dessa família, com 3 filhos. Uma escadinha assim, ó. E eu comecei a ver que o extraordinário está quando a nossa casa, o nosso lar se manifesta nesse lugar. A mãe chegando de Uber com seus filhos no colo para esse lugar. A Thalia orando por 2 crianças antes delas subirem lá. Aqui nós vivemos o extraordinário porque nossos lares se manifestam. Aqui é incrível porque tem pessoas que deixaram, que doam o seu domingo. Estão servindo, nos servem em todos os lugares. Eu não sei se você estava aqui na última vez que eu ministrei a palavra, mas gente, a gente é eterno culpado por aquilo que a gente ministra. Então, nossa, tem semanas que as pessoas estão assim, e aí, tá fazendo extra? Tá dirigindo? O Felipe foi viajar, deixou o carro aqui. Essa alma abençoada do Gladson, eu só vim buscar no domingo, estava aqui desde quinta. Ele falou, você não está fazendo extra, hein? Você está fazendo extra na sua casa? Você está tirando lixo ou só tirando aquela semana? Está tirando lixo. Então tá bom, vocês também estão fazendo extra? Vocês estão tirando lixo? Homens, lavando uma loucinha, enxergando a esposa de vocês. Amém, glória a Deus, voltem a tirar o lixo. Gente, tirar o lixo é o melhor ato de sedução que um marido pode ter sobre sua esposa. Gente, é um negócio que dá um amor no coração. O coração da gente até acelera. Olha que homem lindo tirando aquele lixo, gente. Que coisa linda que Deus me deu. A gente, nossa, e se você acorda e arruma a cama então? Meu Deus do céu. A gente fica, gente, que marido que Deus me deu. É isso, façam extra. Mas eu vim pra cá com meu coração aflito. Mas comecei a enxergar como tudo isso funciona e como o nosso lar, como a beleza da nossa casa, como o que nós vivemos dentro da nossa casa se manifesta aqui aos domingos. E nós podemos viver em alegria, em celebração. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo 33. Eu fico com a sensação de que eu vou repetir algumas coisas. Mas o Senhor me falou muito sobre nós valorizarmos a presença dEle. E quando eu penso em uma passagem da Bíblia que nos mostra o valor que a presença de Deus deve ter para nós, eu penso em Êxodo 33. No contexto da história aqui, o Senhor estava falando com Moisés. E o povo de Israel estava no deserto. Eles estavam prestes a conquistar a terra prometida. Mas eu quero que você me acompanhe aqui. Primeiro, eu vou ler na versão NAA. E o título diz assim: o anjo de Deus irá adiante do povo. Lá diz: o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante.
Então vamos entender o que aconteceu aqui. Moisés conversava com o Senhor. E a palavra fala que o Senhor se mostrava a ele. Então ele tirava um tempo para falar com o Senhor e continuar direcionando o povo. E Deus disse que o povo finalmente conquistaria uma palavra, uma terra que era uma palavra de promessa desde a sua descendência de muitos anos. Eles iam para uma terra que mana leite e mel. Era a grande promessa que eles esperavam. Eles tinham sido libertos da escravidão no Egito. E eles estavam esperando a sua grande promessa. Mas o Senhor disse que ele não ia junto, ele enviaria um anjo. E eu quero que você preste atenção lá no versículo 4. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Eu me lembro, Bruna, adolescente, pesquisando por que é que o povo não usa joia. Deus não gosta de joias? E lá tinha todo um artigo dizendo por que a Bíblia fala contra os adornos. Só que, gente, aqui, o verso 4 fala sobre arrependimento. O povo ouviu a má notícia, que Deus não ia com eles. E eles se arrependeram. Aqui, o que o povo ouviu basicamente foi Romanos 8:31 ao contrário. Todo mundo sabe o que está escrito em Romanos 8:31. Quer ver? Se Deus é por nós... Nossa, gente, vocês estão fraquinhos. Se Deus é por nós... Mas o povo ouviu como uma má notícia, porque... Você já pensou em inverter esse versículo? Se Deus é contra nós, quem será por nós? A palavra fala que o povo ouviu essa má notícia e pôs-se a prantear. Eles se arrependeram. E por que eles tiraram suas joias? Porque Deus não gosta de joias? Porque Deus não gosta de adornos? Por que Deus falou para eles tirarem aquelas joias? Porque se você conhece essa história, você sabe que a joia era o emblema da queda deles. Porque eles tiraram as joias e deram para Arão fazer o bezerro de ouro. Basicamente o que esse povo fez foi se arrepender diante do Senhor e tirar o emblema daquilo que os fazia lembrar que eles caíram, que eles adoraram a um outro Deus. Então você para de arrumar isso, desculpa para ser feio, tá bom? Ah, porque não pode se arrumar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nós estamos vivendo um momento que a gente tem falado bastante sobre roupas, sobre se vestir bem. E isso me preocupa um pouco. Porque às vezes a gente liga o se vestir bem com uma pessoa que tem dinheiro, que consegue fazer isso. E às vezes as pessoas acham que a gente está falando sobre a nossa forma de se comportar, de se apresentar, porque isso traz um tipo de status. Ou porque isso vai mostrar para as pessoas, olha, nós somos crentes e bem-sucedidos, e isso não tem nada a ver de verdade. Pare de arrumar desculpa para ser feio. Ah, mas não vou me arrumar porque minha cara é feia. Mas se você tiver arrumado, você tem um problema só, não dois. Já parou para pensar? Eu ouvi isso esses dias. Pensa, a minha cara é feia, então não vou me arrumar. Então você é feio e desarrumado. A minha cara é feia, então eu vou me arrumar. Você só tem um problema. Você só é feio, mas você está arrumado? Resolvemos, diminuímos um problema. É claro, gente, que na nossa singularidade, cada um tem um problema com isso, cada um carrega a sua história com isso. E quando nós falamos sobre se apresentar bem, nós falamos de cuidado e zelo, porque o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso e cuidadoso. Então não tem a ver com o preço da roupa que você usa, ou como é que você se apresenta num tipo de status. Está falando sobre cuidado. Cuidado daquilo que é seu, cuidado daquilo que é templo do Espírito Santo. E não é só o se arrumar. Ah, porque vai falar de se vestir bem. O que é se vestir bem então? Vestido com camisa e tênis, coisa horrorosa. Esse cabelo lambido, coisa horrorosa. Gente, nós temos gostos. E não tem problema nenhum você ter o seu gosto. O problema é quando há algo interior tão pesado dentro de nós que nós não tratamos, que nós deixamos de passar na frente do espelho porque a gente não suporta ver a nossa imagem. Não é sobre isso aqui é feio, isso aqui é bonito. Use isso que é bonito, use aquilo que é feio, porque isso... Não use porque é feio. A moda confunde a gente, cada hora é uma coisa. Cada hora é uma coisa. E você não precisa estar apegado a isso. Você precisa estar apegado a algo que você não tem tratado dentro de você, que te faz negligenciar o seu cuidado pessoal, o cuidado com a sua casa e o cuidado com a sua família. Não é sobre ditar moda. Cada um tem o seu gosto. Uma coisa é fato. No contexto onde as pessoas não te conhecem, a sua roupa fala sobre você. Então você pode pensar, será que minha roupa está falando mal de mim ou bem de mim? Porque às vezes a pessoa não vai ter tempo de te conhecer, de conversar com você. Ok, é algo a se pensar.
Mas a raiz disso não é ditar para você o que é lindo, o que é feio, o que você não deve usar, o que você tem que usar. A moda confunde tanto a gente. Eu sempre tive vergonha de ficar vermelha quando eu passo calor. E ontem mesmo estava vendo lá sobre as tendências de 2025, porque eu gosto do assunto, você não precisa gostar. Eu gosto do assunto. Passei por ali e vi que agora tem uma tendência que chama Boyfriend Blush. Basicamente, é você que namora uma pessoa muito branca e quando ele joga bola no sol, fica todo... Gente, a moda tem umas bobeiras. Fica tudo vermelho. E agora as mulheres estão imitando esse blush. Então eu descobri ontem que eu estou na moda. Eu fico vermelhinha e tá tudo certo. Só que a verdade é que se a gente se apega a isso, a gente se frustra. Porque cada hora é uma coisa. Então, a gente não precisa arrumar desculpa para ser feio. Não posso ter adornos, não posso me arrumar. Mas entenda que o seu externo reflete algo interno. E talvez se no externo está muito difícil olhar no espelho, é porque é alguma coisa que não está sendo tratada lá dentro. E eu estou dizendo isso para homens e mulheres, porque eu gosto de fazer isso, porque a gente pega no pé das mulheres, mas vocês homens, né? A gente precisa entender que o Senhor é um Deus zeloso. Quando Ele deu as orientações para fazer o templo, Ele deu detalhes, tecidos, cores. Ele é um Deus de cuidado. Só que Ele faz pessoas únicas. De todas as pessoas do mundo, só você tem a sua digital. Só você tem a sua íris do olho. Gente, é um Deus que é cuidadoso, detalhista. E quando nós falamos sobre cuidados, nós estamos falando disso. De ser zeloso, de ser detalhista, de olhar para você, de se amar. Você não precisa vestir o que eu visto ou o que qualquer pessoa que esteja aqui falando veste. Não precisa mesmo, mas você precisa parar de negligenciar questões internas que te prejudicam no externo. Sabe, depois que eu tive a Manu, eu decidi me arrumar um pouquinho mais. Porque o que eu carrego é uma coisa muito pessoal, mas está pertinente isso no meu coração e eu acredito que eu preciso compartilhar. Eu tenho um histórico de abuso, sofri tentativas seguidas de abuso no ambiente de igreja. Nós fomos para a polícia, para a delegacia, eu contei a minha história milhões de vezes e era um outro tempo. Eu era uma criança de 10 anos e toda essa história me causou muitos traumas e eu fui muito... A minha história ela foi meio que deixada como boba. Ah, tá bom. Foi muito difícil para mim. Mas no meu contexto eu cresci como uma mulher que queria ir sempre contra aquilo que chamava atenção. Então eu sempre tive pavor de qualquer coisa que remete a algum tipo de arrumação ou de sedução. Até um pouco antes de eu casar eu não gostava de usar maquiagem. Se homens gostam de roupas justas, eu usava roupas muito largas. Porque isso era um padrão que eu repetia, porque eu não queria me sentir culpada por ter sido abusada. Eu não quero provocar isso em ninguém. Mas essa era uma questão tão interna que eu não conseguia enxergar. Então o Senhor começou a trabalhar isso comigo. Eu sempre amei me arrumar. E uma vez meu irmão começou, a gente estava brincando, eu, meu irmão, minha irmã. E ele falou assim, quem faz mais a unha? A Bruna. Quem gosta mais de ver vídeo de maquiagem? Eu. E a minha irmã não. Quem gosta mais de cuidar do cabelo? Era sempre eu, sempre eu, sempre eu. E aí no fim, mas quem está sempre mais bonita e arrumada? A minha irmã. Porque por mais que eu amasse o assunto, eu trazia toda aquela informação para mim, mas eu não conseguia externar. Porque eu estava sempre com muito medo de me sentir culpada por ter sido abusada. Eu não quero provocar isso em ninguém, eu não quero provocar olhares em ninguém. E eu não estou dizendo que você tem que ser completamente sem noção em relação a isso. Nós precisamos ter noção das nossas vestimentas, todos nós. Nós precisamos ter noção daquilo que a gente está usando. Mas sempre existe uma questão interna que reflete no nosso externo. Eu não sei porque eu estou falando tanto sobre isso, mas o Senhor tem nos chamado a atenção para cuidar de nós. Para cuidar das nossas questões internas, para que elas reflitam no externo. Sabe que às vezes a gente está preocupado com fazer. Faço e logo me torno o crentão. Faço e logo me torno o homem e a mulher de Deus. Faço e logo me torno o queridinho do pastor, aquele que o pastor sabe que está voando. Só que a verdade é que você já é um filho amado de um Deus detalhista que pensou nos seus detalhes, que te fez de uma maneira que ninguém mais sabe fazer. E o que o Senhor quer dizer para você é, você já é. Você não precisa fazer para se tornar, mas porque você é, existe tanta alegria e gratidão porque você é, que você pode fazer. Você entende isso? Você já ouviu
Algumas pessoas dizendo que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas salvos para as nossas obras. Não são as obras, as boas obras que nos salvam, mas porque nós somos salvos, nós fazemos as boas obras. Porque nós somos gratos por um Deus que nos encontrou e nos criou e nos salvou. Então, em nome de Jesus, que você entenda isso. Não use essa desculpa. Descubra, gaste tempo com você, vá a uma terapia, gaste tempo na presença de Deus e peça para Ele te revelar quais são as questões internas que estão refletindo no seu externo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas vamos voltar ali para o versículo 4. Ali, o povo pranteou ao ouvir as más notícias que Deus não iria com eles, porque eles estavam arrependidos. Meu Deus, o povo se arrependeu. Esse tem que ser o nosso ápice. Sabe que o momento mais crítico de uma igreja não é quando ela está sendo perseguida. O que vocês acham que enfraquece uma igreja? A perseguição enfraquece a igreja? A falta de dinheiro enfraquece a igreja? Vocês estão meio na dúvida? Não. O recurso financeiro não enfraquece a igreja. A perseguição não enfraquece a igreja. Mas sabe o que enfraquece a igreja? A falta da presença de Deus. A falta do sentir o arrependimento. Quando a gente peca contra o nosso Deus e aquilo não nos causa mais nada. Seja a igreja pequena, a grande, seja a igreja qual for, a placa que for. O que nos deixa no momento mais crítico como igreja, mais perto de falir, mais fraca, é quando nós começamos a pecar. E isso não nos incomoda mais, isso não causa em nós mais um arrependimento. Então, do versículo 1 até o versículo 6, você pode se atentar aí e colocar assim, arrependimento. O problema é Deus não estar presente. E nós precisamos ter coragem para romper. Aquele povo tirou as suas joias, porque aquilo era um emblema, aquilo era um sinal de que um dia eles caíram por causa delas. Eles deixaram o ouro para que fosse construído o bezerro. E eles adoraram a um outro Deus. Então, até que aquele processo acabasse, eles não usaram mais as suas joias. Eles estavam arrependidos e eles tiveram coragem para romper. O que é que te afasta da presença de Deus hoje? Sinceramente, o que te afasta da presença de Deus? Seja corajoso o suficiente para romper. É possível entrar nesse lugar, participar de uma presença gloriosa, de um louvor maravilhoso e ficar anos longe da presença de Deus, porque tinha algo que estava nos afastando e a gente estava simplesmente ignorando. Não ignore o pecado, não ignore o que está te afastando da presença de Deus. Tenha coragem para romper. Peça para o Espírito Santo te revelar o que é que te afasta da presença de Deus. Assim você consegue usar o tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Espírito Santo que você recebeu vai te convencer daquilo que não te convém fazer. Porque você sabe onde é que você cai, onde é que você caiu, o que é que te afasta do Senhor. Então, eu entendo que nessa primeira parte, o Senhor nos fala sobre arrependimento. Logo no versículo 7, você pode acompanhar, ali diz assim no título, a tenda do encontro. Ora, Moisés costumava pegar a tenda, armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor, saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia. Cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava. E cada um, à porta da sua própria tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Eu queria que você se atentasse aqui quando, no versículo 10, fala que todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha até a porta da tenda. Eles seguiam com os olhos Moisés ir até a tenda do encontro. Mas dali onde eles estavam, eles adoravam ao Senhor.
Sabe que essa parte aqui fala para nós sobre uma busca contínua pela presença. Porque logo no começo está falando assim, ó. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la. Moisés costumava. Era algo de costume. Não era algo esporádico. Não era aos domingos. Era algo de costume. Sabe que quando nós falamos que a nossa adoração, ela sobe como cheiro e não como nota musical, graças a Deus, não é? Graças a Deus, porque já pensou se subisse? Ai, será que Deus está se agradando da nossa afinação? Ela sobe como cheiro. Que cheiro que devia ser? Será que devia ser um cheiro sofisticado? Será que devia ser um Calvin Klein, um 22, Carolina Herrera, sei lá da onde? Sabe que se tivesse que ter um cheiro para nós, será que não deveria ser um cheiro de Johnson's? Um cheiro de costume, um cheiro que é normal, um cheiro de família, um cheiro de aconchego, um cheiro de costume. Não é algo esporádico, não precisa ser sofisticado, não precisa, mas precisa ser familiar. Precisa ser um cheiro familiar. Então a palavra nos fala de uma busca contínua a nosso Deus, contínuo. Ele sempre fazia. Só que eu amo que cada um saía à porta da sua tenda, seguia Moisés com os olhos e via que a nuvem se assentava, ia até lá. E dali, eles adoravam a Deus. E sabe o que a gente pode tirar de lição dessa parte? Que a nossa adoração não começa num lugar como esse. E a parte mais importante dela tem que ser na nossa própria tenda. E então nós lembramos daquilo que nós tanto temos falado ultimamente. A sua adoração genuína e familiar precisa sair do seu ambiente mais ordinário, mais difícil. Precisa ser da sua tenda. É uma vida dedicada ao Senhor. Não é um cargo ministerial. Não é o que eu faço bem, o que eu nasci para fazer. Mas é uma casa, uma tenda, bem cuidada, nos detalhes. Uma adoração diária com tudo. Eu vou varrer a casa para a glória de Deus. Eu vou honrar o meu marido para a glória de Deus. Eu vou honrar minha esposa para a glória de Deus. Eu vou tornar o meu lar um ambiente mais pacífico, cheio de paz. O melhor lugar para se estar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós estamos cansados de escândalos familiares com grandes pessoas na igreja, com grandes homens de Deus. O Senhor nos convida a adorar a nossa própria tenda. Nós estamos cansados de pessoas que carregam multidões e que são tão incríveis aos nossos olhos. Mas o que é que tem sido familiar? Qual é o encontro familiar da sua tenda? Qual é o cheiro que sobe da sua adoração ao Senhor? O Senhor quer te reconhecer como um filho. O Senhor quer te reconhecer como alguém que está de costume ali, não que aparece esporadicamente. Não dá para viver aparecendo esporadicamente ao Senhor. E é aí que eu me sinto repetitiva, porque todas as vezes eu falo isso. Não dá para vir no domingo. Você não vai na academia no domingo malhar. Não é que o povo anda falando isso aí agora? Você não vai na academia malhar só no domingo, porque isso não te fortalece. Vir na igreja no domingo não te fortalece. Você pode receber o consolo, o abraço, a presença que te abraça. Mas se amanhã você não tiver força para romper com aquilo que te fez pecar, com aquilo que te afastou da presença de Deus, não adiantou nada. E é por isso que muitas vezes a gente não se conforma. Como é que fulano está na igreja há tantos anos vivendo esse pecado? Como é que a fulana está fazendo tantas coisas vivendo aquele pecado? E eu, como é que eu estou há tanto tempo? E quanto tempo eu pude ficar sem perceber a presença de Deus? Sabe, a gente precisa identificar. Como aquele povo recebeu a má notícia, identificou o que eles fizeram de errado. Eles adoraram o bezerro de ouro. Eles arrancaram tudo aquilo que parecia, que lembrava aquele pecado onde eles caíram. E aí eles romperam. E aí eles quiseram encontrar o Senhor. Então eles estavam ali dizendo: Senhor, a tua presença é importante. Adorando e buscando com uma busca contínua. Nós paramos de ter desejo pela presença de Deus. Nós queremos a música que nos agrada.
Nós queremos a pessoa pregando o que nós gostamos. Nós paramos de ter desejo pelo toque fresco do Senhor e pela presença dEle. E eu não estou dizendo a presença de um Deus onipresente, porque Ele está em todos os lugares. Eu estou falando da presença manifesta de um Deus que quando vem, ninguém aguenta. É uma presença que ninguém aguenta. Não é qualquer coisa, não é um arrepio, não é uma lágrima. É uma presença manifesta. Nós paramos de ter desejo pela presença de Deus. Então nessa parte do verso 7 até o verso 11, você pode marcar aí, busca contínua da presença de Deus. Mas agora nós entramos na parte 3. Moisés roga a sua presença. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se eu alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não façais sair desse lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os outros povos da terra? O que Moisés fez aqui foi dizer ao Senhor: se a tua presença não for, não nos faça sair do lugar. Só que você entendeu esse contexto? O Senhor apresentou e começou ali no verso 2 dizendo para ele: eu não vou com vocês, o anjo vai com vocês. Só que Moisés rogou pela presença de Deus. Eles estavam prestes a receber a promessa, e eles iam receber a promessa. É aqui que a gente precisa entender uma coisa diferente. É aqui no versículo 15, que nós entendemos qual é o valor da presença de Deus. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. E sabe por que o valor? Porque o povo estava prestes a receber aquilo que eles tanto estavam esperando: a terra que mana leite e mel. Só que à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, à medida que nós vamos conhecendo, o resto, tudo, perde o seu valor. Só que você cantou isso hoje. Você declarou isso com as suas palavras. Você declarou isso com o seu coração também? Com o seu coração. Deus, eu preciso tanto de um carro. Senhor, o caminho para o carro. Eu estou no caminho para o meu carro. Eu preciso do meu carro, eu preciso do meu carro, eu preciso do meu carro. Meu carro chegou. Mas você não ouve mais o Senhor. Na ânsia de conquistar o carro, você perdeu o Senhor. Na ânsia de conquistar a promessa, você deixou de estar com a sua família, porque você tinha que trabalhar demais. Você deixou de perceber a sua esposa, porque você não tinha mais olhos para ela. Você deixou de passar tempo com seus filhos. Na ânsia de receber a sua promessa, você esqueceu do Senhor. Mas um dia, você percebeu isso. O que você faz? O anjo está bom. Bora com o anjo, vamos lá. Deus vai me dar o anjo? Não precisa. O Senhor não vai, mas Ele vai me deixar o anjo. Eu estou aqui, com o pé para o meu carro. Eu vou ganhar o carro. Moisés disse: se o Senhor não for, eu não irei. Sabe que às vezes a gente fica com tantos olhos no fazer e no conquistar, em coisas que nós precisamos. Só que o grande segredo está que o Senhor te dá quando você não vê mais valor naquilo. E isso entra na parte de cuidar da sua tenda também. Porque a gente olha para a nossa tenda e a gente acha que a nossa tenda não é boa o suficiente, não é verdade? Tem tantas outras tendas bonitas. A tenda que o Neymar comprou, né? Esses dias. Se eu tivesse aquela, e é fácil. Eu cuidava mais, eu estava mais feliz, eu estava mais satisfeito. O Senhor está te convidando para cuidar daquilo que você tem hoje. Débora, que era uma mulher improvável num tempo em que só homens podiam reinar. Ela era juíza na época dos juízes. Ela julgava as causas, mas não era dentro de um palácio, era debaixo de uma palmeira, porque a palmeira tem raízes profundas. Você não precisa de um palácio, você precisa de raízes profundas. E o que o inimigo quer roubar de nós é a nossa profundidade.
Ele nos faz pessoas rasas. Rasas. É mais fácil, ó. Eu estou falando aqui, essa palavra veio ao meu ouvido, gente. Não pense que eu estou livre disso. Vou limpar minha casa, vou pôr minha palavra no YouTube. Já, ó, ouvi uma palavra. Vou colocar essa musiquinha aqui enquanto eu dirijo. Ouvi uma canção para o Senhor. Jesus, deu tempo de fazer tudo hoje, só não deu tempo de fechar a porta do meu quarto e te encontrar para te ouvir. Que é o que nós fazemos na grande maioria dos nossos dias. E à medida que o tempo passa, nós nos tornamos pessoas rasas. E então, quando nós estamos tão rasos, tem coisas que nos chamam a atenção. A tenda que o Neymar comprou esses dias. Ai, Deus, eu preciso de novas sandálias para suportar o ID. Me dá novas sandálias para suportar o ID, Jesus. Mas não dá da Marisa, não. Me dá da Schultz, aleluia. Senhor Jesus, eu não quero novas sandálias para suportar o ID. Aquelas da promoção, Senhor. Eu quero aquela daquela marca. Me dá aquela sandália para suportar o ID. Se você cuidar muito bem da sua sandália da Marisa, como Deus que te ensina a ser detalhista, zelosa, o Senhor vai te dar a sandália da Schultz para suportar o ID. Eu não sei se você vai suportar muito, amiga, irmã, mulher, porque salto é difícil. Mas se você quiser outra sandália para suportar o ID de outra marca, o Senhor pode te dar. Mas o que precisa estar no seu coração, conforme você vai recebendo, é que, Senhor me deu. Mas se o Senhor não for mais comigo, se eu parar de te ouvir, toma de volta. Seja pronto para tirar, seja pronto para largar, seja pronto para semear se o Senhor pedir. Seja pronto para largar e deixar tudo, porque a presença dEle vale mais. Você consegue me entender? Seja pronto, porque aqui nós entendemos o valor da presença de Deus. Eles estavam prontos a receber o prometido. Só que a gente se esquece de ansiar pela presença dEle, a gente está preocupado com tanta coisa. Então você pode marcar que Moisés rogou pela presença de Deus. E marque aí, Deus responde oração. Porque lá no verso 2 ele começou dizendo assim: Moisés, eu vou enviar o anjo, eu não vou com vocês. Mas Moisés rogou, pranteou, o povo chorou e rompeu com aquilo que fazia eles caírem em pecado. O povo foi corajoso para se arrepender e romper. Então Deus ouviu a oração. E lá no versículo 15 ele diz... Lá no versículo 14 ele diz: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Deus ouve orações, Deus ouve clamores. Só que sabe o que mais me encanta sobre a vida de Moisés? É que ele não estava pronto para ir quando Deus chamou ele. Ele questionou, falou: Deus, por que eu nem sei falar direito, eu não vou libertar o povo de Israel da escravidão, eu não sou capaz. Só que aqui, Moisés já tinha anulado a falta de autoestima dele, mas ele também não tinha enchido o ego dele. O que ele diz aqui é: Senhor, o Senhor é mais importante. Se for fazer, eu vou fazer o que tiver que fazer, porque o Senhor está comigo. E se eu fiz até aqui, é porque o Senhor estava. Ele entendeu que a presença de Deus é tudo. Ele entendeu que a presença de Deus era o mais valioso. E no final, no versículo 17 diz assim: Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o encobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém verá. Moisés prova o valor da presença de Deus, porque ele podia pedir qualquer coisa. Ele rogou que o Senhor fosse com eles, então o Senhor ouviu a oração e foi com eles. Mas ao invés de pedir: faz a gente ganhar essa batalha logo, Jesus, mostra como é que vai ser essa terra aí, Senhor, faça de tal forma, ele diz: me mostra a tua glória. Ele é um homem que entendeu o valor das coisas. Ele é um homem que entendeu que ele podia perder tudo, mas ele queria ver um pouquinho do Senhor.
Ele tinha fome e sede da presença de Deus. Ele tinha vontade de sentir o Senhor falando com ele. Ele valorizava a presença mais do que a própria vida. Ele entendeu. Então o Senhor se manifestou com ele com o quê? Bondade. Bondade e misericórdia. Porque esse é o nosso Deus bondoso e misericordioso. Bondade e misericórdia. E tem um lugarzinho ali. Ele chamou Moisés para a rocha. Mas quando ele passou, ele escondeu Moisés na abertura, na fenda da rocha. E foi ali escondido que ele conseguiu sentir a presença de Deus. Você entende que não tem a ver com fazer. Você entende que não é fácil e logo eu me torno. Mas eu sou. E eu quero meu Deus. Eu sou filho, eu quero senti-lo. Eu sei que tem muitas questões que nos enchem de ansiedade. Eu sei que tem muitas questões que tomam o nosso pensamento. Às vezes nós ficamos mais perdidos com a obra de Deus do que gastando tempo com Deus da obra. Nós, por sermos igrejas, não estamos livres disso. Às vezes você pode ser um doido viciado por trabalho, buscando muito tudo que você pode e deve conquistar, porque você é o protagonista da sua própria história, como dizem muitas pessoas. Talvez você queira muito usufruir de coisas boas desse mundo, ou talvez você só quer fazer a vontade de Deus. Você chegou aqui na igreja e você está trabalhando, mas a todo momento o inimigo vai tentar nos roubar para nos tornar rasos. Nós precisamos ser profundos. Só que ser profundo nada tem a ver com o que a gente está fazendo, mas tem a ver com aquela adoração que a gente está dando à porta da nossa tenda. É no ordinário, é no simples, é no básico. Existe um lugar na fenda da rocha. Sabe que, me lembrando como Senhor, da menina que eu era, e em determinado momento eu me perdi nas coisas que eu fazia. E eu já testemunhei muito isso aqui. Mas eu achava que tudo que eu fazia estava acumulando uma bondade do Senhor, um amor do Senhor. Eu queria fazer. E eu fiz tanto na igreja. E o Senhor me curou disso. Então foi um momento que eu parei de lembrar do que eu fazia. Mas nesses tempos o Senhor me encontrou. E Ele falou assim: você não só falhou naquele tempo. Você consegue se lembrar do começo? Quando você conta que você deixou de servir o Deus dos seus pais e me encontrou. Eu sempre estive escondido nas minhas funções. Desde o banheiro, desde cuidar das crianças. Onde eu estava fazendo, era o lugar em que ninguém ia me ver. Mas tinha um detalhe que o Senhor me lembrou. Nosso culto aos domingos começava às 6:30 da tarde. Logo depois de almoçar eu ia limpar a igreja. Eu tomava banho, me arrumava. Eu ia limpar a igreja, que era perto de casa. Voltava, tomava banho, me arrumava. E às 3h eu ia para a igreja. Só que a gente não tinha instrumento, eu cantava de playback, então não precisava passar som. Graças a Deus. Os irmãos do louvor que lute, vocês nem sabem. Eu chegava lá, eu fechava a porta, que era aquela porta de... uma porta de comércio assim que você baixa, trancava por dentro. E ali eu ficava até às 6:30 louvando o Senhor. Eu não estava sendo vista por ninguém. Mas eu queria tanto a presença dEle. Eu ansiava tanto pela presença dEle. E eu sei que as nossas funções nos roubam. A gente é adulto, tem tanta coisa para fazer. Mas a gente precisa ansiar a presença dEle, valorizando essa presença com o valor que ela deve ter. E é ali na fenda da rocha. Tem um lugar ali. É escondido. Mas Ele vai passar por você. E você vai sentir a bondade dEle e a misericórdia dEle. Ele vai cobrir os seus olhos. Para que você não veja a tamanha glória, mas para que você a sinta. Ele quer te encontrar.
E Ele quer te encontrar de novo. Mas é na presença. Uma das minhas canções preferidas nesse tempo, que eu cantava com meu coração inteiro para Deus, ela era assim: existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Quero convidar você a se colocar em pé. Nos ensina, Senhor Jesus, a desvalorizar as coisas que nós usamos, as coisas que nós usufruímos. Nos faz prontos a deixar, Jesus, tudo que precisar deixar se o Senhor não estiver conosco. Nos faz prontos a identificar quando nós não sentimos mais a sua presença. Nos faz prontos a ouvir, Senhor Jesus, o teu chamado para nos esconder na fenda da rocha junto a ti. Nós queremos nos esconder, Jesus. Não é o que nós fazemos, mesmo que estejamos fazendo. Nos ensina a desvalorizar o fazer, Jesus. Nos ensina a entender quem somos em ti. Ah, Jesus, a tua presença é tão valiosa. A tua presença é tão valiosa. Jesus, aquele povo, ele saía à porta da tenda. Mas um dia, o Senhor veio. O Senhor veio até nós, o Senhor veio. O Verbo se fez carne. O Senhor se sacrificou numa cruz por nós. E o véu foi rasgado. E nós temos livre acesso. E nós temos livre acesso. Jesus nos perdoa, porque nós não nos alegramos por ter livre acesso. Nos perdoa, porque nós não nos alegramos por ter livre acesso. Nós temos acesso à tua presença. A tua presença é o lugar para se estar e habitar, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos toca, nos toca, nos toca. Enxerga os corações abertos nesse lugar. Em tua presença, oh, e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor,
eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Todos os dias, todos os dias. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Faz habitar na sua presença, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, se nós nos esquecermos de tudo, só não nos deixa nos esquecer que a sua presença vale muito. Vale mais do que tudo que nós podemos conquistar. E Senhor, não deixa, Jesus, que isso seja só mais um jargão evangélico. Não nos deixa nos acostumar com essa frase, Jesus. Como nós dizemos que a sua presença vale mais, como nós declaramos com a boca que a sua presença vale mais. Jesus, nos faz viver essa verdade, Pai. Nós nos arrependemos das coisas que nós declaramos e que não vivemos, Pai. Se é motivo de arrependimento, Senhor Jesus, é esse. Tantas coisas que nós sabemos, tanta informação que nós recebemos, tantas palavras. Me perdoa, Jesus, pela quantidade de Bíblia que eu conheço e não pratico. As pessoas estão tão prontas para saber quanto de Bíblia nós sabemos, mas o que impacta a vida de todas elas é o quanto de Bíblia nós conhecemos e praticamos. Ah, Jesus, traz em nós um senso de arrependimento, porque o meu sonho é ver uma igreja fortalecida em Ti, Jesus. Nós não queremos ser fracos, nós não queremos ser uma igreja fraca. Nós queremos ser uma igreja forte. E a única coisa que pode nos enfraquecer é quando nós pecamos, mas não sentimos mais nada. Nos traz um senso de arrependimento, Jesus. Nos traz um senso de arrependimento. Nos faz clamar com o significado real da palavra clamor. Um grito desesperado pela sua presença. Nos faz voltar a ansiar a tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém.